Opa, tudo bem? Como é que você está? Hoje a gente vai aqui continuar com as nossas leituras bíblicas. Hoje estamos aí no 12º dia, se eu não me engano, acho que é o 12º dia. E hoje nós vamos finalizar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia aí. Hoje nós vamos estar finalizando esse livro. A gente leu bastante aí, né? Um pouquinho sobre a história de Adão e Eva, sobre os filhos de Adão e de Eva, né, Caim e Abel, sobre as descendências, né, de todas essas pessoas. Falamos também um pouquinho sobre a história de Noé, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, né? E hoje a gente vai finalizar aqui. Então vamos pegar aí a nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 47, tá? Até o capítulo 50. Então vamos começar aqui no capítulo 47, para a gente poder finalizar o livro de Gênesis. Capítulo 47. José foi levar ao faraó a notícia: Meus pais e meus irmãos chegaram na terra de Canaã, com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem, e estão na terra de Gésem. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este lhes perguntou: Qual é a profissão de vocês? Eles responderam: Seus servos são pastores de ovelhas, tanto nós quanto nossos pais. E acrescentaram: Viemos morar neste país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de seus servos. A fome está assolando a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Gésem. Então o faraó disse a José que eles morem na terra de Gésem. Se você conhece alguns deles que são capazes, coloque-os como administradores de meus próprios rebanhos. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo e disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram encontrá-lo. A terra do Egito está à disposição de você. Instale seu pai e seus irmãos na melhor região. Aqui a gente vê, né, que o faraó pede para que José coloque ali os seus irmãos, os seus pais, né, toda a sua família na melhor região ali do Egito. Então, José fez vir seu pai Jacó e o apresentou ao faraó, e Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos anos você tem? Jacó respondeu ao faraó: 130 anos. São os anos de minhas andanças pela terra. Os anos de minha vida foram poucos e infelizes, e não chegam aos anos que meus pais viveram em suas andanças. Então, Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. A seguir, José instalou seu pai e os seus irmãos e lhes deu propriedades no Egito na melhor região do país, que é a de Ramsés, conforme o faraó lhe havia mandado. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Em todo o país faltava pão, pois a fome assolava e esgotava a terra do Egito e de Canaã. José acumulou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã em troca dos mantimentos que eles compravam, e entregou todo o dinheiro ao palácio do faraó. Quando se acabou o dinheiro da terra do Egito e da terra do Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: Dê-nos pão, ou morreremos aqui mesmo, porque se acabou o nosso dinheiro. Então José falou: Se o dinheiro de vocês acabou, tragam rebanhos, e eu lhes darei pão em troca de seus rebanhos. Eles então levaram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E nesse ano, José sustentou-os com pão em troca de seus rebanhos. Passado esse ano, eles voltaram a José no ano seguinte, dizendo: Não podemos esconder isso ao Senhor. Nosso dinheiro, o rebanho e os animais já pertencem ao Senhor. Só nos resta oferecer ao Senhor nossos corpos e nossos campos. Porque iríamos perecer em sua presença, nós e nosso terreno? Compre, portanto, a nós e o nosso terreno em troca de pão, e a nós e nossos terrenos seremos servos do faraó. Dê-nos sementes a fim de continuarmos vivos e não morreremos, e que o nosso terreno não fique deserto. Então José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito,
pois os egípcios, forçados pela fome, venderam seus terrenos. Desse modo, todo o país tornou-se propriedade do faraó. Quanto aos homens, o faraó os tornou escravos de uma extremidade à outra do território do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó e viviam dessa renda que o faraó lhes dava. Por isso, não precisavam vender suas terras. José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e seus terrenos para o faraó. Aqui estão as sementes para semear nos terrenos. Quando chegar a colheita, vocês deverão dar a quinta parte para o faraó. As outras 4 partes servirão para semear e para alimentar vocês, suas famílias e seus filhos. Eles responderam: O Senhor salvou a nossa vida. Alcançamos o seu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei, que ainda hoje vale para os terrenos do Egito. A quinta parte da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. É que a gente percebe, né, que toda aquela previsão que José tinha feito, né, através do sonho do faraó, de que iriam se passar anos com muita abundância e anos de escassez, José soube, né, administrar toda essa abundância para que tivessem alimentos de sobra, tanto que sobrou para pessoas de outras regiões que foram lá comprar junto com José. Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gésen. Aí adquiriu propriedades, multiplicou-se e tornou-se muito numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito, e a duração da sua vida foi de 147 anos. Quando chegou para Israel a hora da morte, ele chamou seu filho José e lhes disse: Se tenho o seu afeto, coloque sua mão debaixo de minha coxa e prometa tratar-me com amor e fidelidade. Peço que não me enterre no Egito, quando eu descansar com os meus pais. Leve-me do Egito e me enterre no túmulo deles. José respondeu: Farei o que o Senhor está pedindo. Seu pai insistiu: Jure-me. E José jurou. Então Israel inclinou-se na cabeceira da cama. Aqui está chegando, né, a hora da morte de Jacó, também conhecido como Israel. Depois disso, disseram a José: Seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e disseram a Jacó: Aqui está seu filho José, que veio visitá-lo. Israel fez um esforço e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luza, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: Eu o tornarei fecundo e o multiplicarei, até que chegue a ser uma assembléia de povos, e a seus descendentes eu darei esta terra como posse perpétua. Agora, os 2 filhos que nasceram de você no Egito, antes que eu viesse para morar com você, serão meus filhos. Efraim e Manassés serão para mim como Ruben e Simeão. Os que nasceram depois deles pertencerão a você e receberão a herança em nome de seus irmãos. Quando eu voltava de Padã Arã, para minha infelicidade, sua mãe Raquel morreu em viagem na terra de Canaã, a um bom trecho de Efrata, e eu a enterrei no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e o perguntou: Quem são estes? José respondeu: São os filhos que Deus me deu aqui. Jacó disse: Traga-os aqui, perto, para que eu os abençoe. Israel estava com a vista fraca, pela velhice, e quase não enxergava. José fez os filhos se aproximarem, e Israel os beijou e abraçou. Israel disse a José: Eu não esperava mais vê-lo, mas Deus me permitiu ver você e os seus descendentes. Então José tirou os filhos do colo do pai e se prostrou com o rosto por terra. José pegou os filhos, Efraim à direita e Manassés à esquerda, aproximou-se de Israel, para que Manassés ficasse à direita e Efraim à esquerda de Israel. Israel, porém, cruzou os braços, estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho, e os abençoou, dizendo: Que o Deus diante do qual caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor
desde o meu nascimento até hoje, que o anjo que me salvou de todo mal abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. José viu que o seu pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e não gostou. Pegou a mão do pai, retirou-a da cabeça de Efraim e colocou sobre a cabeça de Manassés, explicando: Não é assim, pai. O primogênito é este. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e crescerá, mas seu filho mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Nesse dia, Jacó os abençoou desta maneira: Israel se servirá de vocês para abençoar, dizendo: Deus torne você como Efraim e Manassés. E Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Em seguida, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de novo para a terra de seus pais. A você, e não a seus irmãos, eu darei Siquém, que eu a tomei dos amorreus, com minha espada e arco. Aqui a gente presenciou, né, nesse capítulo 48, a gente presenciou aqui que Jacó está para morrer, e ele pediu, né, para que José trouxesse os seus filhos, e Jacó ali acaba abençoando os filhos de José. Agora nós vamos aqui para o capítulo 49, tá? Jacó chamou os seus filhos e disse, aqui agora Jacó está chamando os seus próprios filhos, né, para anunciar a eles tanto que ele vai morrer, quanto que eles vão os abençoar também. Reúnam-se para que eu lhes anuncie o que vai acontecer a vocês no futuro. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacó, ouçam o seu pai Israel. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e primeiro fruto de minha virilidade, primeiro na fila e primeiro em poder. Impetuoso como as águas, você não manterá a primazia, porque subiu à cama de seu pai e violou o meu leito contra mim. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Não quero assistir a seus conselhos, não participarei de sua assembleia, pois, na sua cólera, mataram homens, e em seu capricho mutilaram touros. Maldito seja a cólera deles, por seu rigor, maldito seu favor, por sua dureza. E eu os dividirei em Jacó, e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você colocará a mão sobre a nuca de seus inimigos, e diante de você se prostrarão os filhos de seu pai. Judá é um leãozinho. Você voltou da caçada, meu filho. Agacha-se e deita-se, como leão e como leoa. Quem se atreve a desafiá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando do meio de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e os povos lhe obedeçam. Ele amarra a seu jumentinho junto à vinha, e o filhote de jumenta perto da videira. Lava sua roupa no vinho e o seu manto no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Zabulon reside à beira-mar, é um porto para os barcos, e a sua fronteira chegará até Sidônia. Issacar é um jumento robusto, deitado entre dois muros. Ele viu que o estábulo era bom e que a terra era agradável. Baixou o ombro sob a carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julga seu povo, e também as outras tribos de Israel. Dan é uma serpente no caminho, uma víbora no atalho. Morde o cavalo nos calcanhares e o cavaleiro cai para trás. Em tua salvação eu espero, Javé. Gade, os guerrilheiros o atacarão, e ele os atacará pelas costas. Azer, seu pão é abundante e fornece delícias de reis. Neftali é gazela, solta que tem crias formosas. José é potro selvagem, potro junto à fonte, burros selvagens junto ao muro. Os arqueiros os irritam, desafiam e atacam,
mas o seu arco fica intacto e seus braços se movem velozes, pelas mãos do poderoso de Jacó, do pastor e pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o socorre, pelo Todo-Poderoso, que o abençoa. As bênçãos que descem do céu e as bênçãos do oceano embaixo, bênçãos das mamas e dos seios. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos e às atrações das colinas eternas. Que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Benjamim é um lobo voraz. De manhã devora a presa e à tarde reparte os despojos. Todos esses formam as 12 tribos de Israel. Aqui a gente vê, né, a conclusão, um pouquinho da conclusão da história da descendência de Jacó. Assim como Deus, né, como Javé anunciou para ele que dele sairia grandes nações, grandes descendentes, ele confirma aqui, né, que todos esses, depois de falar de todos os seus filhos, né, que de todos esses formam as 12 tribos de Israel. Então a gente vê aqui que se confirma aquilo que Javé anunciou para Jacó. E tudo isso foi o que o pai deles, ao abençoá-los, abençoou cada um com a bênção que convinha. Depois, Jacó ordenou a eles: quando eu me reunir com os meus, enterra-me com os meus pais na gruta do campo de Efron, o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã, que Abraão comprou de Efron, o Eteu, como propriedade sepulcral. Aí foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Aí também foram enterrados Isaques e sua mulher Rebeca. E aí eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar instruções aos filhos, recolheu os pés na cama, expirou e se reuniu com os antepassados. Então aqui, né, a gente finaliza com a história de Jacó aí. Vamos agora para o capítulo 50 do livro de Gênesis, tá? José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando. Em seguida ordenou aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamar o pai. E os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, que é o tempo que costuma demorar o embalsamento. Os egípcios guardaram luto por 70 dias. Quando terminou o tempo de luto, José disse aos cortesãos do faraó: se vocês são meus amigos, digam pessoalmente ao faraó: meu pai me fez prestar este juramento. Quando eu morrer, enterre-me no túmulo que eu mandei cavar na terra do Canaã. Portanto, deixe-me subir para enterrar meu pai. Depois eu voltarei. O faraó respondeu: suba e enterre seu pai conforme o juramento que você fez. José subiu para enterrar o seu pai, e com ele foram todos os oficiais do faraó, os anciãos da corte e todos os dignitários da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Deixaram na terra de Jéssem somente as crianças, as ovelhas e os bois. Com José também subiram carros e cavalheiros. Era um cortejo muito importante. Chegando a Goren-Atad, no outro lado do Jordão, fizeram um funeral grandioso e solene, e José guardou por seu pai um luto de 7 dias. Os cananeus que habitavam na região viram o luto em Goren-Atad e comentaram: o funeral dos egípcios é solene. Por isso, deram ao lugar o nome de luto do Egito, lugar onde esse que está no outro lado do rio Jordão. Os filhos de Jacó fizeram o que ele havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o enterraram na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, campo que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, como propriedade sepulcral. Então José voltou ao Egito junto com seus irmãos e todos os que acompanharam para enterrar o seu pai. Então a gente vê aqui, né, o enterro de Jacó. Todo mundo ali, né, toda a família de Jacó, né, todos os seus familiares, os irmãos de José, todo mundo ali foi
até o enterro de Jacó. Vendo que o pai havia morrido, os irmãos de José disseram: E se José guardou rancor contra nós e quer nos devolver todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: Antes de morrer, seu pai expressou esta vontade. Digam a José: Perdoe a seus irmãos o crime e o pecado que cometeram, todo o mal que fizeram a você. Portanto, perdoe o crime dos servos do seu pai. Portanto, perdoe o crime dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou. Então chegaram os irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José respondeu: Não tenha medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pretendiam o mal contra mim, mas o projeto de Deus transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José os tranquilizou e lhes falou afetuosamente. Aqui, né, só fazendo um breve comentário também, a gente percebe, né, que no meio das aflições lá, no meio das tristezas que José viveu, dos irmãos quererem matá-lo, os irmãos depois os venderam, né? Mesmo assim, eles os perdoaram, ele o perdoou os irmãos, né? E a gente percebe que através das coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus age. E que depois de muito tempo, né, José conseguiu, ele mesmo perdoou os irmãos e os irmãos o perdoaram também. Ele mesmo conseguiu alimentar os irmãos, mesmo depois de eles terem feito tanta sacanagem com ele. Então, através das situações, né, Deus nos coloca aí para viver coisas boas, mesmo quando coisas ruins acontecem ao nosso redor. Basta a gente ter fé e, como José deixou aqui de dica, né, portanto, não tenham medo. Basta a gente também não ter medo e confiar no Senhor Jesus. José viveu no Egito com a família de seu pai e chegou aos 110 anos. Conheceu os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, e os carregou no colo. Por fim, José disse aos seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus cuidará de vocês e os fará subir daqui para a terra que ele prometeu com juramento. Dará a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. José morreu com 110 anos, e eles o embalsamaram e colocaram no sarcófago no Egito. Consegui falar, graças a Deus. E aqui, gente, a gente finaliza o livro de Gênesis, tá? O que eu achei do livro de Gênesis? A minha opinião. Cara, para ser bem sincero, eu nunca tinha lido o livro de Gênesis completo. Eu acredito que eu já tinha lido, assim, eu sabia, né, já tinha ouvido falar do livro de Gênesis, já tinha ouvido falar sobre Abraão, Isaque, Jacó, mas ler, para entender de fato, eu nunca tinha lido. Eu só tinha lido ali até a criação, né, de Adão e Eva. E eu gostei muito do livro de Gênesis, gostei muito da história de José, onde ele passou ali por diversas dificuldades e mesmo assim ele voltou para a sua família e cuidou daqueles do seu próprio sangue. Isso é muito interessante, é um ensinamento que a gente pega aqui desse livro de Gênesis, né? Então eu gostei bastante de conhecer um pouquinho da história de Caim e Abel, mesmo eles cometendo aquele erro ali tão grandioso, né? Mas também traz um ensinamento muito grande. Falamos aqui sobre a história de Noé, sobre a construção da arca, né, que Noé fez. E vemos aqui também a história de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, e vimos que todos eles, né, eu vou deixar aqui bem claro, que foi uma coisa que eu mais percebi da história dessas pessoas, que todos eles, Abraão, Isaque, Jacó e José, eles eram muito íntimos de Deus. Eles tinham uma intimidade muito grande com Javé. E isso é um ensinamento que eu peguei do livro de Gênesis. Quanto mais íntimos nós formos de Deus, mais a gente vai entender o que é aquilo que Ele quer para a nossa vida. Mesmo com tantas coisas ruins acontecendo, mesmo com a gente passando aí por tantas dificuldades, tantas tribulações, se nós formos íntimos de Deus, nós vamos saber
agir conforme a vontade de Deus. Então, esse é um ensinamento que eu pego do livro de Gênesis. Espero que você tenha pegado também outros ensinamentos aí também, e que a gente possa, assim como esses homens, né, Isaac, Abraão, Jacó, a gente possa ser íntimos de Deus também, e que a gente possa saber agir diante das promessas de Cristo. Então, espero que você tenha gostado da leitura aqui do livro de Gênesis. Estou aqui para aprender também. Acho que depois é até interessante estar lendo de novo para aprender um pouquinho mais. Mas vamos dar continuidade e vamos começar agora no livro de Êxodo, tá bom? Espero você no próximo dia, amanhã, e leia a Bíblia. Leia a Bíblia porque eu tenho certeza que ela só tem a trazer coisas boas para a nossa vida, tá bom? Deus abençoe, tamo junto.